recebendo com o maior prazer aqui no estúdio da Pan News o delegado Marco Smith, que é o coordenador de área de segurança pública da Polícia Federal para o evento da Cúpula do Mercosul. Bom dia, obrigada por ter vindo aqui, um prazer recebê-lo. Por gentileza, nos conta dessa nova missão aqui na Terra das Cataratas, o senhor que já ocupou o cargo de delegado-chefe da Polícia Federal e retorna aqui agora nessa missão. Um evento importante. Importantíssimo, um bom dia e muito obrigado pelo convite. É um evento bastante marcante, né? Fui escolhido para participar dessa coordenação, junto com outros delegados, o coordenador-geral, Dr. Delano, da Delegacia de Proteção à Pessoa, depois de ter saído de um desafio um pouquinho maior e mais longo, que foi a COP30, em que exercia a mesma coordenação por lá e agora emendando com a Cúpula do Mercosul. Lá os cuidados foram uma dimensão muito maior, né? Foi uma dimensão muito maior e temporalmente mais extensa, né? Nós tivemos uma cúpula de líderes com 70 líderes mundiais e depois nós tivemos a convenção propriamente dita que durou 12 dias. O Mercosul aqui vão ser 3 dias no total, sendo um deles para chefes de Estado e os demais para chanceleres. E quantos chefes de Estado já se tem esse número? Esses números são confirmados sempre à véspera, mas até o momento a expectativa é que sejam 12. 12. E como é que você faz, planeja uma estrutura dessa? Como que vocês trabalham nisso? Na verdade, foi estabelecida uma doutrina com matrizes de responsabilidade, não só para esse evento da Cúpula do Mercosul, como para o G20, para o BRICS e para a própria COP. Nós temos diversos órgãos que participam, o GSI, que cuida da segurança do Presidente da República, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, e tem que haver uma integração de todos esses entes. Essa integração é feita através de uma matriz de responsabilidades que foi definida por lei e já está em vigor há mais de um ano e que regula o que cada um desses órgãos vai fazer, e todos eles dentro dessa coordenação da área de segurança pública que otimiza o trabalho e o recurso de cada uma das agências. Deixa eu entender uma coisa assim, porque lá sobre a COP, lá era numa cidade. Aqui é uma região trinacional. Muda o planejamento por causa disso? Algumas coisas mudam, né? Foz é conhecida por abrigar um dos mais antigos mecanismos de cooperação policial internacional, que é o Comando Tripartite, que eu tive o prazer de presidir de forma temporária por 2 vezes, e isso facilita bastante o nosso planejamento, né? Até pela cooperação com os demais países. Em Belém, os desafios eram outros, né? A cidade é diferente, é a região amazônica, você tem calor, você tem alguns serviços que precisaram ser reforçados. Aqui em Foz, você tem uma estrutura hoteleira, uma estrutura de cidade assim, totalmente voltada para o turismo e para receber as pessoas. Então isso facilita bastante a organização desse tipo de evento por aqui. Nos conta um pouquinho sobre a chegada. Essa chegada do aeroporto e deslocamento por batedor, vocês até para a comunidade, o trecho aeroporto, o trecho Parque Nacional, como que vai ser esse trabalho? Ele começa quando que os presidentes começam a chegar e esse trabalho? Os presidentes devem chegar no próprio sábado, né? Haverá comboios para cada um dos presidentes, com o carro do VIP, do presidente estrangeiro, batedores da Polícia Rodoviária Federal e os seguranças aproximados da própria Polícia Federal, que formarão um comboio e farão o deslocamento desde o aeroporto até o local do evento. A princípio, dentro do Parque Nacional das Cataratas. Então, é um trajeto que vai prejudicar pouco a vida da cidade. Esse planejamento, eles na verdade já começou, né? Ou seja, é uma coisa prévia para que tudo fique pronto para o evento. Exato. Algumas coisas já estão prontas há mais de ano. Né? São as matrizes de responsabilidade que elas funcionam para todos os grandes eventos. A Polícia Federal, dentro da sua Diretoria de Proteção à Pessoa, tem uma coordenação geral de grandes eventos. Essa coordenação geral, ela já fez há alguns anos uma estrutura mínima que vai atender a todo tipo de evento. E, conforme, por exemplo, a Cúpula do Mercosul, a estrutura está pronta. Então, alguns detalhes são agregados. O que se precisa de diferente? Mudando da COP
para a Mercosul, para a reunião de cúpula do Mercosul. No Pará, nós interagimos com o Comando Militar do Norte. Aqui em Foz do Iguaçu, vamos interagir com a Brigada de Cascavel, com a 15ª e com o batalhão aqui de Foz. A Polícia Militar do Paraná, em vez da Polícia Militar do Pará. Nos órgãos federais são mais ou menos os mesmos atores, né, que acabam trabalhando em todas. Então, o coordenador da PRF, o inspetor Partica, é o mesmo coordenador que esteve lá na COP. Então, nós já nos conhecemos, isso facilita bastante o trabalho, além de ter um arcabouço legal e um arcabouço de segurança previamente definido. Nesse caso, delegado, por exemplo, cada comitiva, cada país tem uma exigência. Como é que vocês trabalham com cada linha de segurança? Porque e de forma conjunta como também, que é né? isso? Há uma avaliação de risco de todos os países. Então, o dispositivo de segurança ele será colocado à disposição daquele chefe de Estado conforme a avaliação de risco. Então, alguns países exigem medidas mais reforçadas. No caso aqui do Mercosul, que será um país visitante, não é integrante nato do Mercosul, seria a Colômbia. A Colômbia precisa de um aparato de segurança um pouco maior que os demais, em razão da análise de risco que é feita, e essa análise de risco é sempre atualizada, né? Nós fizemos quando foi designado o evento para cá, já foi feita a análise de risco e ela é atualizada diariamente, né? Delegado, por exemplo, o presidente Lula desloca do aeroporto para o Parque Nacional de carro, desloca de helicóptero, tem... O presidente Lula vai ser o Gabinete de Segurança Institucional que será o responsável em coordenação com a Polícia Federal para algumas tarefas, né? Essas decisões elas acabam sendo tomadas em função do tempo, meteorológicas, né? Se estiver chovendo é impossível, por exemplo, um deslocamento de helicóptero. No caso de Foz do Iguaçu, esse deslocamento de helicóptero é mais difícil, por quê? Porque há uma proximidade muito grande entre o aeroporto e o Parque Nacional. Então não faria muito sentido você fazer de helicóptero. Mas, né, sempre existe à disposição aeronaves, ambulâncias e uma série de outros veículos em todos esses comboios. Isso modifica a questão de tempo, mas também pode ser que aconteça em função de uma estratégia de segurança? Pode ser que aconteça em razão de uma estratégia de segurança, pode ser uma questão de tempo, inclusive da autoridade. A autoridade tem pouco tempo para o evento, então ela tem que minimizar ao máximo o tempo de deslocamento entre a chegada e o local do evento. Então, nesse caso, se usa, por exemplo, uma aeronave, né? Aqui em Foz, como o aeroporto é muito perto do Parque Nacional, dificilmente será utilizada essa via de transporte, né? Mas mesmo que ela seja utilizada, o comboio terrestre estará lá presente para uma necessidade. Se houver alguma intercorrência com a aeronave, se ela não puder decolar, se tiver algum problema, se o piloto entender que é necessária uma manutenção de emergência, por exemplo, o comboio terrestre está sempre presente para ser uma alternativa. O dia principal dos presidentes? Sábado, dia 20. E há uma pergunta até que me surgiu. O parque fica aberto, a Polícia Federal chega a conversar com isso, uma decisão do Itamaraty com a cúpula... É uma decisão que envolve vários órgãos, o MRE, o próprio GSI, que faz uma bolha de segurança para o presidente, a Polícia Federal, ou a concessionária do parque, o ICMBio, é feita toda uma conversa. Em princípio, o parque ficará aberto, entretanto, não todas as paradas de ônibus estarão abertas, né? Nós temos vários mirantes no parque, alguns desses mirantes provavelmente ficarão fechados para que essa bolha de segurança ela esteja colocada em prática. Porque mexe com a vida da comunidade, da população que vai trabalhar dentro do parque, para quem já comprou pacote de visitas, que quer visitar o parque. E daí eu começo a fazer uma lembrança da época dos eventos que já aconteceram no Hotel das Cataratas. Por exemplo, Bill Clinton. A população teve chance de chegar pertinho dele ali, e quantos outros presidentes e eventos que aconteceram, o parque não fechou, ficou aberto, a segurança conseguiu A melhor segurança que existe é aquela que não é percebida. Quanto menos se nota a segurança, mais efetiva e mais sucesso ela terá, né? Quanto menos lotada ela for. Então nós tentamos ao máximo impactar nada
na rotina das pessoas e da cidade. Em alguns momentos isso não é 100% possível, mas, por exemplo, o parque não será fechado de forma alguma. O que se poderá fazer, mas aí é por conta do GSI e da bolha do presidente, será o fechamento de outra parada de ônibus naquele trajeto até a Garganta do Diabo ali, até a principal. o presidente se deslocar, entrar Isso, na sala, algumas entrar no restrições, hotel. exato, algumas restrições de tráfego quando os comboios das autoridades estiverem passando. Isso pode acontecer, mas de forma a impactar o mínimo possível na rotina, tanto dos moradores quanto dos turistas. Agora, né, eu me lembro muito bem das imagens, ainda que resgatam vez ou outra, de populares, né, que tiveram a oportunidade de chegar perto de uma grande autoridade internacional, né? Eu citei Bill Clinton, mas teve tantos outros ex-presidentes de outros países que esteve no Parque Nacional por um evento no Hotel das Cataratas. Tem uma história bonita para se contar. E vez ou outra a gente vê o popular postando, olha, estive do lado. Do lado. Como aconteceu com a seleção brasileira, que também esteve hospedada aqui, e esse acesso foi muito bacana, muito legal. Então, todo efetivo, digamos, mas tem uma questão que vai envolver a Polícia Federal, que é o trajeto também do presidente para a Ponte da Integração. Vai envolver, mas um pouco mais perifericamente a Polícia Federal. Esse trajeto será mais a cargo do GSI e da Segurança Presidencial, né? A Polícia Federal como instituição estará mais voltada para as autoridades estrangeiras, que são a nossa atribuição constitucional, né? Nós integramos a segurança do presidente, mas essa segurança é uma célula própria, vamos dizer assim. Inclusive coordenada pelo nosso próprio diretor de proteção à pessoa, Dr. Alexander. Olha que bacana. Um evento como esse, ele mobiliza de forma direta ou indireta quantas pessoas? De forma direta, impactando apenas a Polícia Federal, mais de 250. Né? Somente da Polícia Federal? Somente da Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal, em torno de mais uns 80 a 100. O GSI, mais ou menos o mesmo número. Polícia Militar, mais ou menos o mesmo número, mais uns 100. Então, você vai estar falando só de forma direta, em torno de uns 500 agentes. Olha, é um público bastante interessante e a gente já percebe, assim, discretamente, como o senhor colocou, né, discretamente... A movimentação. Ontem, blitz por aqui, blitz por lá, é uma ação, a gente já sabe, de segurança, porque nós estamos para receber, já estamos recebendo, né, os representantes dos presidentes que já começam a chegar também. É uma ação preventiva, né? Sempre tem que se fazer a prevenção. E sim, alguns dos negociadores do Mercosul já começam a chegar hoje. Não são ainda os ministros de Relações Exteriores nem os presidentes, mas já são técnicos dos países membros que já vêm para adiantar as pautas e as negociações. Olha, então a cidade voltada ao mundo, posso dizer, porque quem não estará presente na cúpula do Mercosul estará de olho na cúpula para saber as discussões. Essas tratativas, como o senhor mencionou, começa por um grupo até chegar na mão dos presidentes para uma definição geral. Então, a partir de hoje, a gente já está vendo. E fora outros deslocamentos que a gente já pôde perceber no dia de ontem e também na segunda-feira, envolvendo o evento, né? A operacionalização. Sim, nós fazemos vários ensaios, nós fazemos vários reconhecimentos e diluímos isso ao longo da semana, que é exatamente para impactar o mínimo possível o cotidiano da cidade. Então, nesse momento são 15 para meio-dia, deve estar saindo mais uma onda de batedores e seguranças para fazer mais um reconhecimento, para cronometrar os tempos, porque tudo isso é cronometrado, né? Uma delegação tem que chegar em torno de 2 minutos depois da outra, para que o presidente as receba. É todo um protocolo diplomático entre as autoridades que precisa ser respeitado. E como a função da segurança é não aparecer, não atrapalhar e deixar que tudo ocorra de forma normal, nós temos que ensaiar e cronometrar todas essas escoltas e todas essas entregas. Muito bacana, né? E a gente torce com certeza para que tudo dê certo e que esses acordos do Mercosul, que o trabalho de bastidor da segurança aconteça realmente com bastante tranquilidade. Por isso a gente está vendo esses movimentos já em alguns pontos da cidade aí. E são ações que o delegado pôde falar, fora aquelas ações que ele não
Não fala. Mas não tem nenhuma. Tem um pedacinho que a gente nunca fala, né? Tem um pedacinho. O nosso diretor-geral, inclusive, diz que não comenta investigações em andamento. Alguns tipos de ações realmente a gente não comenta até pela sua própria natureza, né? Então, portanto, tá aí. Toda a estrutura montada. A gente já sabe que a Polícia Federal terá trabalho bastante grande, mas como o senhor mencionou, com apoio, né, a Polícia Rodoviária com a sua logística, a Polícia Federal com a logística dela. A Polícia Militar nos apoiando bastante, através do Guarda Quinto a Guarda, a Secretaria Municipal de Segurança, através do Almirante Tinoco, através do Iaride, nosso honroso chefe da Guarda Municipal. Todos esses companheiros da época que eu era chefe da delegacia aqui estão integrados também nessa segurança. Agora uma pergunta, vamos lá na COP. O que lição se deixou a COP com tantos os dias de evento para a segurança brasileira, da experiência feita lá, do trabalho realizado? Quantos policiais trabalharam lá? Foram mais de 1.500, só da Polícia Federal, né? Sem contar da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar do Pará, da Polícia Civil do Pará, as tropas da GLO, que foram em torno de mais 1.500 a 2.000 homens também. Né? Foi um esquema bastante grande, até porque foi um evento bastante diluído no tempo. Né? A COP em si foram 12 dias, mais 2 dias de cúpula de líderes. Então foi algo bastante grande. Né? E o trajeto lá era totalmente... Completamente diferente. Era completamente diferente, até porque aqui nós vamos ter um trajeto por terra de cerca de 15 quilômetros. Sendo a maior parte dele dentro do Parque Nacional do Iguaçu, que é um local de trânsito controlado, vamos dizer assim. Em Belém, você tinha autoridades pela cidade inteira, que todas se dirigiam ao Parque da Cidade, que era o local onde estava havendo a convenção. A convenção, propriamente dita, era dividida em 2 partes. A chamada Green Zone, que era acesso livre à população de Belém, todos compareceram, etc. E a chamada Blue Zone. A Blue Zone era administrada pela ONU e o governo brasileiro, através de um protocolo de intenções, entregou à Organização das Nações Unidas a soberania sobre aquela área. Então, quem fazia toda a segurança dentro da Blue Zone era a UNDSS, a Divisão de Segurança da Organização das Nações Unidas, com um adido da Polícia Federal, um oficial de ligação, que no caso era o Dr. Delano, e a coordenação do lado de fora, que prestava todo o apoio necessário. Só a ONU trouxe 85 policiais armados deles para fazer essa segurança dentro da Blue Zone. Ou seja, é um evento que ficou... É o maior evento... É o maior evento. Que envolveu toda a segurança com essa estrutura? Sim, é o maior evento. Sem sombra de dúvida, o mais difícil, o mais complexo, o que envolvia mais atores e o que envolvia esse diferencial da soberania da ONU em determinada porção do território nacional. Ou seja... Chega a ser até um pouco contraditório, porque assim, era o local mais seguro. Isso. Mas ao mesmo tempo o de maior tensão. Então, por ser o local mais seguro, era o que os olhos todos estavam voltados para lá, todas as ações de segurança voltadas para lá, sem esquecer, obviamente, né, todo o perímetro do parque e a área verde, onde houve uma centena de manifestações da população. Foi considerada a melhor área verde de todas as COPs. Né? Inclusive o estande de Itaipu, que estava presente por lá, fez um grande sucesso. Né? Então foi realmente um diferencial essa participação popular na área verde. A área azul, para nós, era sempre uma grande preocupação e sempre um grande risco, até porque não era a soberania nacional, a gente tinha que fazer a segurança do entorno dela. Né? E quando demandado, através do oficial de ligação, tomar providências pontuais dentro da própria área azul. Todo desmobilizado no período de pouco tempo, é isso? Foi praticamente um ano inteiro para construir e a parte sensível foi desmobilizada em 5 dias. Ainda está havendo desmontagens, etc. Mas nessa parte que era a área verde, já está inclusive montada toda a decoração de Natal e a casa do Papai Noel de Belém. Olha! Então já foi desmontado e já está preparado e recebendo o paraense para o Natal. Ficou... Alguma coisa da COP ficou alguma coisa? Não, bastante coisa. Ficou bastante coisa. Aí Itaipu enviando barcos, inclusive... Sim.
Sim, ficou bastante coisa. O próprio parque da cidade era um aeroporto desativado que foi transformado num parque que vai ser usado pela população. O legado de trabalho conjunto entre as polícias, entre os órgãos, a visibilidade da cidade. Lógico, evidente que não foi uma COP assim sem intercorrências. Houveram algumas, mas de forma alguma elas puderam diminuir o brilho do evento. Delegado, o senhor permanece em Belém ou tem alguma expectativa aí de modificação? Nós esperamos, né, a decisão do nosso chefe, doutor Andrei, e estamos sempre à disposição para a missão que nos for determinada, né? Sair aqui de Foz para ir para o Pará, que é uma mudança bastante expressiva, até de clima, né? Até em razão do próprio serviço, em razão da própria COP. E agora, encerrada a COP, a gente aguarda, né, qual vai ser a determinação. O senhor que trabalhou em Foz do Iguaçu, na delegacia como chefe, o que diferencia a nossa fronteira das demais brasileiras? A nossa fronteira é muito mais intensa, né? A chefia de Foz, ela exige muito mais, porque a todo instante alguma coisa está acontecendo por aqui. Ela é muito mais intensa, muito mais dinâmica, muito mais povoada. É uma cidade turística, então você tem uma quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo que nenhum outro local do Brasil você vai ter. Em nenhum outro lugar. Tanto para trabalhar, quanto para turismo, para lazer, etc. Porque, né, a nossa vida não é só trabalho. Sim. Então aqui, acabou de inaugurar o aquário, que eu não conheço ainda, mas você tem, além do seu trabalho extremamente variado, você também tem opções de lazer variadas. Então é totalmente diferente do resto. Em geral, as fronteiras são locais um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco menos habitados, um pouco menos intensos, com desafios mais espaçados, vamos dizer assim. E esperamos que também o nosso evento, a Cúpula do Mercosul, transcorra, tudo indica, com tranquilidade, é o esperado por todos. E que no final, né, todos ganhem com essa movimentação, com esse desenho que a gente tem observado por parte das polícias trabalhando em conjunto para que seja realmente a Cúpula do Mercosul com todo o trabalho de segurança para todo mundo ali, né? E mais, Cida, isso, essa engenharia de governança que ela foi desenvolvida, algumas pessoas não conseguem enxergar isso, mas ela acaba não funcionando só para a segurança de eventos e para a segurança de autoridades. Ela acaba aproximando as agências e os órgãos de segurança de forma que até o trabalho cotidiano dessas agências ele possa ser mais interligado e mais efetivo. Olha, registrar aqui a presença e a participação dele também, do Celso Calegari, nos dando um bom dia, acompanhando aqui as nossas informações e até o desenho do que é a Cúpula do Mercosul, porque a gente fala, vai ter a cúpula, mas a gente precisa aproximar a cúpula da população para ela saber o que é, do trabalho que é feito. Eu acho que isso é muito bacana, o papel da imprensa em trazer isso para a população também, né? E essa cúpula especificamente, ela vai tratar bastante de segurança pública. Então, o diretor-geral da Polícia Federal estará presente, alguns diretores de outras polícias aqui do Mercosul também estarão presentes. Então, várias tratativas com relação à segurança. A gente quer ir para a Argentina mais fácil, né? Mais fácil. A primeira vez que eu vim à Foz foi em 2005, na Operação Tâmara. Não sei se vocês lembram disso. Nós já enfrentávamos problemas para atravessar para a Argentina nessa época. Verdade, na Operação Tâmara. Exatamente. Já era difícil nessa época e continua, né? Mas parece que o presidente Milei e a ministra Bullrich estão estudando uma forma de melhorar um pouco esse acesso. Então, entre os assuntos, a segurança, que envolve também as passagens das pessoas pelas pontes, e o senhor volta para Foz do Iguaçu no momento que a nossa ponte da integração entra em funcionamento. O senhor também teve esse histórico aí que passou por essa discussão também no seu período como delegado. Sim, quando eu estava aqui, a ponte estava sendo finalizada ainda, né? E agora, com a administração do Dr. Jackson, ela vai ser inaugurada. E assim, eu desejo toda a sorte do mundo a ele, porque caberá a ele gerenciar a operação dessa ponte, né? E todo o seu tráfego extra que vai acabar trazendo. A gente conversava com o delegado da Receita Federal, Dr. Cláudio Marques, agora há pouco, a respeito dessa operacionalização. Os caminhões que vêm do Paraguai vazio têm liberdade de passar a ponte, seguir ou pela perimetral ou pela Paraná, conforme. Os caminhões que vêm carregados da Argentina
o acesso tem que ser contínuo pelo trajeto denominado ou já na normativa pela Avenida Paraná. Então, agora começa a caminhada, como ele mesmo nos relatou, né, Luciano, que agora começa a caminhada. As primeiras experiências vão se ajustando para que tudo aconteça de uma forma gradual. E a ponte vai ter um impacto muito maior na vida da população e dos turistas aqui do que o Mercosul, até porque esse tráfego de caminhões aí vai ter que ser muito bem desenhado e muito bem estudado. Nos conta aí, né? então, esse minuto da sua opinião a respeito disso. A gente vê os problemas que tem os caminhões vindo da Argentina naquela subida depois da Boici. Né? Quantos Ali caminhões já quebraram ali? eterno, é. Ali é um problema eterno, desde que eu vim para cá em 2005 que tem esse problema. Hoje tinha um na subida da Avenida das Cataratas, quem estava vindo aqui para o Shopping Catuaí por volta de 6h30 da manhã, tinha um na subida. Ele fez um L quase na subida. Esse é um problema eterno de Foz. Né? E que com a nova ponte nós temos uma janela de oportunidade para resolver, para estabelecer esse tráfego aí. Não sei, aí são as autoridades de trânsito que vão decidir, né? Se pela perimetral, qual vai ser o melhor caminho. Mas nós temos uma janela de oportunidade muito interessante para resolver um problema crônico de Foz. Conversamos aqui com o delegado Marcos Smith, que está em Foz do Iguaçu, foi delegado da Polícia Federal, hoje está na coordenação de área de segurança da cúpula do Mercosul. Foi um prazer recebê-lo aqui, com certeza. E tenho certeza que muitos internautas que estão nos acompanhando aqui também, amigos seus, pessoas que o senhor fez amizade, também gostaram de acompanhar esse bate-papo aqui no Pan News Foz. Muito obrigado, Cida, muito agradável a conversa e agradeço demais o convite.